Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido AFH11, o fundo que hoje me parece ser o fundo mais pró-cotista que nós temos. Mas bora, vamos lá, vamos falar sobre o relatório gerencial de março. Então vamos lá pessoal, relatório gerencial de março. Fundo aí, os highlights, deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom. Os highlights do fundo, tá, aquilo que foi a mesma coisa que eles colocaram, né? Taxa de administração 1%, liquidez média aí de 1 milhão, boa liquidez, sem taxa de performance, não, compromisso de não fazer emissão abaixo do valor patrimonial, 5 ofertas com custo zero para o cotista, então eles deixam bem claro, e eu acho que esse é o tipo de coisa que o fundo diferentemente, isso eu falei na live com o Pedro lá no do Gari, né, que é aquela Gari na fila do pão. Esse é, para mim, esse é o tipo de coisa que tem que ser mostrado, que é o pró-cotista mesmo, sem taxa de performance, 5 ofertas custo zero, e sem ter compromisso com emissão abaixo do valor patrimonial. É claro que tem um detalhe, pessoal, que inclusive a gente conversou isso na live, né, trazendo a questão do GAR aqui na live que eu fiz. É muito diferente você fazer uma emissão de 100 milhões no fundo de papel, captar 50, que é normalmente o AFHI acontece, ele não consegue captar tudo porque ele não tem custo de distribuição, então ele não tem o batalhão de assessor vendendo a emissão, mas com 50 milhões ele consegue comprar uma carteira legal de CRI. Já se um fundo de tijolo faz uma emissão de 200 milhões para comprar um ativo e capta 100, ela não vai conseguir comprar meio ativo. Então é assim, vocês têm que entender que é um pouco diferente essa questão, mas assim, claro, nenhum momento tirando os méritos da F, porque de fato isso eu uso muito para comparar com outros fundos de papel. Dá para mostrar que dá para fazer, não precisa crescer a qualquer custo e que bom. E o mercado reconhece isso, né? É um fundo que praticamente não negocia com deságio. Se a gente for pegar hoje, deixa eu ver aqui, a FHI 93,14. Claro que esse patrimonial já alterou, porque isso aqui é de março, mas assim, a gente vê que o fundo dificilmente ele negocia com deságio ou com ágio, o mercado sempre precifica ele no patrimonial. São raros os momentos e são esses momentos que você tem que aproveitar se você quer montar a posição no FHI. Aqui a parte do RI, do fundo, e aqui mandem, se vocês tiverem dúvidas, mandem, porque eles respondem. Aqui isso aqui é novo, o fundo, eles fizeram aí um canal do YouTube fazendo leitura do relatório, só que eles estão fazendo a cada 2 meses, então aqui tem os relatórios de fevereiro e janeiro, não abrir aqui só para ver como é que é. Deixa eu ver só, colocando Boa aqui. tarde. Aí falando aqui, falando sobre o Rafael, né? Foi com ele que a gente fez a live, então tá aqui, ó, 18 mil visualizações, bacana, legal isso, né? Legal. Então deixa eu fechar aqui, porque senão eu tomo. O YouTube me dá uma pancada aqui quando eu mostro essas coisas. Bom, aqui o fundo gerou 90 centavos, distribuiu 99, resultado acumulado de 41, resultado, isso total, acumulado de caixa para distribuir 16, mais 25% de inflação acruada. E aí vocês podem, por que o fundo distribuiu isso, né? Para que ele usou reserva? Exatamente, pessoal, porque eles apuraram a inflação de janeiro, ainda não apuraram a inflação de fevereiro. Então isso é importante. Aí tá aqui a gente vê, né? O fundo distribui 99 centavos, ainda tem uma reserva de 16 centavos, mas a gente sabe que o próprio mês que vem vai vir com um bom resultado. As movimentações do fundo, comprou aí CRI quase 2 milhões, aí IPCA mais 10, açaí do HGRU CDI mais 2,25, Shopping Itaquera IPCA mais 9,11. E aqui falando das projeções, né? Isso aqui deixa eu passar. Aqui o resultado. E aqui nitidamente a gente consegue ver que de fato ele pegou a inflação de janeiro agora em março. A gente vê pela diferença, né? Entre fevereiro e março. Vamos ver como é que vai ser o mês que vem. Então por isso que eu acho que não tem problema distribuir um pouco, manter o patamar que eles estavam distribuindo, porque o mês que vem já vai vir uma pancada aí de resultado. Isso muitos fundos ainda vão se beneficiar, que são os fundos que estão apurando o relatório em abril, o resultado em abril, diferentemente de fundos como o Canip, como outros fundos que já apuram no mês seguinte, tem outros que demoram um delay aí de uns 2 meses para apurar
o resultado da inflação. Então acaba que isso a gente vai ver ainda mais para frente. Composição da carteira, bem diversificada, o maior devedor aí é o Oba. Aqui as movimentações do mês, como isso que eu tinha pedido para eles colocarem a taxa aqui para a gente poder comparar, e veja que as taxas foram acima no caso de IPCA, foi acima da taxa média. Na parte de CDI ela foi um pouquinho abaixo, mas o CDI está tão alto que não faz tanta diferença. Aqui a parte de IPCA 9,11 também é acima, o que aumenta o carrego do fundo, né? Então aqui as operações adquiridas, como é que está o fundo alocado hoje, maior parte IPCA, 20% aí CDI, tipo de risco, a parte de risco, maior a parte high grade do que high yield, por isso que ele é considerado um mid risk, né? Eu coloco ele como mid risk. Segmento incorporação maior, securitizadora maior a OPEA, depois a Virgo, por série grande parte única, mesmo ele tendo alguma posição high yield, ainda tem grande parte é única. E aqui todas as operações do fundo. Mais um fundo aí que é super tranquilo, sem dor de cabeça, e aquilo que eu deixo de recado para vocês: aproveitem as oportunidades, porque as oportunidades passam. Vão acontecer de novo? Vão, mas quando? Por isso que é sempre importante ter caixa. Tenham caixa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.